do líder em credibilidade, o jornal O Dia. Prefeituras do Piauí atingem média de 44% de transparência, aponta TCE, a manchete de hoje do jornal O Dia. Segundo o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas, das 224 cidades do Piauí, 9 tiveram transparência inexistente e apenas uma foi enquadrada em nível elevado. As demais prefeituras foram enquadradas em níveis inicial, básico e intermediário, João. Natanael, foi eu que escrevi essa matéria, está na página 3 do Jornal o Dia, e tem um dado interessante, né? Porque esse relatório do TCE ele leva em consideração, primeiro, uma autoavaliação, que é quando as equipes técnicas das próprias prefeituras elas analisam, né, o portal da transparência. Em segundo momento, é que os técnicos realmente do TCE, os auditores do TCE, elaboram o relatório e analisam a situação. Tem uns casos lá que são interessantes. Quando é a própria prefeitura que faz a sua autoavaliação, eles se dão a nota máxima, eles se colocam como 100% transparentes. Aí quando os técnicos do TCE vão lá, realmente ver como é que está na prática, aí a nota cai para 30%, cai para 25%, mostrando que de fato os municípios não cumprem essa questão da transparência. Por isso que o relatório do TCE é interessante, porque os auditores conseguem, obviamente, dar uma nota sem necessariamente a gente ter que contar apenas com a autoavaliação das prefeituras, um índice, na minha avaliação, muito baixo, porque 44% é menos que a metade, né? É como se fosse uma prova que o aluno pudesse tirar até nota 10 e tirou ali 4,4. Não alcançou a média. Exato, então é preciso que melhore muito, né, para ficar numa média aprovada. E a situação é pior ainda nas câmaras municipais, onde o índice é de 34%. João Magalhães, o Jornal O Dia de hoje também destaca, viu? A Polícia Federal prendeu ontem um homem com R$1,5 milhão e material de campanha em Teresina. Essa prisão foi no estacionamento de um shopping na zona leste da capital. Esse homem foi conduzido até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A matéria completa também no Jornal O Dia. João Magalhães, e ainda, viu, informação nacional, Câmara dos Deputados aprova fim gradual da desoneração da folha de pagamento. A emenda cita que saldos não reclamados em instituições bancárias serão apropriados pelo Tesouro Nacional. Qual o impacto dessa medida, João? Natanael, a gente ouve falar muito, né, em desoneração da folha de pagamento, pelo menos nesse ano, em vários momentos esse assunto veio à tona e muita gente pode estar se perguntando o que de fato é a desoneração. Vou tentar explicar de forma um pouco rápida, mas assim, a gente sabe que o empresário, quando ele tem um funcionário, ele não paga só o salário daquele funcionário, ele também tem outros encargos trabalhistas a pagar, principalmente a questão do INSS. Vou dar um exemplo, um funcionário ganha R$1.000 por mês, é um exemplo realmente porque R$1.000 é obviamente abaixo do salário mínimo. Além do salário que o empregador paga, ele vai ter que pagar, por exemplo, 20% daquele valor relacionado ao recolhimento da Previdência, né, a contribuição patronal da Previdência. Então você imagina que uma empresa que tem 600, que tem 1.000, 2.000 funcionários, esse encargo da Previdência é um valor muito alto, né? O que ocorreu lá no governo Dilma, lá em 2012? Setores que empregam muito, a gente está falando da construção civil, da mineração, enfim, setores que realmente, de empresas que têm uma grande quantidade de funcionários, chegaram para o governo e disseram, olha, esse tributo de 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência está muito alto, a gente não tá tendo como pagar, então se a gente tiver que pagá-lo, a gente vai ter que demitir muitos funcionários. E ali houve essa discussão sobre a desoneração da folha de pagamento, onde a empresa poderia escolher, ou ela arcava com 20% da contribuição previdenciária, ou ela arcava com até 4,5% do faturamento. Ela fazia o cálculo, o que compensava para ela, na maioria dos casos, obviamente, compensava pagar entre 1% e 4,5% do faturamento da empresa. Agora, né, no governo Lula, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma avaliação e disse que esse benefício às empresas não estava gerando o impacto necessário. As empresas alegaram que precisavam desse benefício para gerar e manter mais empregos, só que os empregos não foram gerados na proporção que o governo esperava. Além disso, gerava um impacto financeiro negativo muito alto para a Previdência. Você imagina que as empresas deixarem de contribuir com essa contribuição patronal, gerava aí um déficit muito grande para a Previdência, e aí começou a se discutir então essa questão da possibilidade de voltar a cobrar essa taxa das empresas, e foi isso que a
Câmara dos Deputados aprovou ontem. É um retorno gradual, não vai ser de uma hora para outra, vai começar no ano de 2025 e vai terminar lá no ano de 2028, quando a contribuição previdenciária de 20%, né, contribuição patronal, vai valer para todos os setores. É bom lembrar que essa desoneração valia apenas para 17 segmentos da economia, exatamente aqueles que têm mais empregados.